Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Maria Luísa e eu vim fazer uma breve apresentação do meu grupo. Meu grupo vai falar sobre a fisiologia do sistema cardiovascular, em especial as válvulas e as bulhas cardíacas. O meu grupo é composto por mim, Maria Luísa, pela Sofia e pelo Carlos. Inicialmente, a Sofia vai fazer uma introdução sobre o sistema cardiovascular, então eu passo a palavra para ela. Sistema cardiovascular. Esse sistema é composto pelo coração e os vasos sanguíneos e o sangue. Os vasos sanguíneos são artérias, veias e capilares. O coração, ele é um órgão muscular localizado no tórax, entre dois pulmões, situado dentro da cavidade torácica. O coração é dividido em 4 câmaras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. Eles são responsáveis por bombear o sangue para que circule em todo o corpo, pois o sangue tem a função de encaminhar oxigênio e nutrientes para as células. Os vasos sanguíneos são como redes de tubulação, que o sangue é transportado. Eles se compõem em veias, artérias e capilares. As artérias são vasos sanguíneos que carregam o sangue do coração em direção ao corpo, enquanto as veias são os vasos sanguíneos que carregam o sangue do corpo em direção ao coração. Já os capilares são vasos microscópicos que conectam as artérias e veias, permitindo a troca de oxigênio e nutrientes com as células. Já o sangue é composto por células sanguíneas e plasmas, que é a parte mais líquida do sangue. As células sanguíneas incluem os glóbulos vermelhos, que pode ser chamado também de eritrócito ou hemácias, produzidos na medula óssea. Eles chamam glóbulos vermelhos pois tem a presença de uma proteína chamada hemoglobina, que tem o ferro e quando esse ferro oxida, ganha a cor vermelha, dando a cor característica do sangue. São responsáveis por transportar oxigênio para o corpo e remover o dióxido de carbono das células para os pulmões. Já os glóbulos brancos, produzidos também na medula, circulam no sangue e nos tecidos linfáticos, podendo ser ativados em respostas às infecções capazes de se movimentar para alcançar todas as áreas afetadas. Existe dentro dos glóbulos brancos células como leucócitos, que fazem parte também do sistema imunológico, protegendo o corpo contra infecções e doenças. Os neutrófilos, células que ajudam a combater bactérias e fungos, glóbulos mais abundantes dentro do nosso corpo. Os linfócitos, que desempenham um papel importante para a função imunológica do corpo. Tem também o monócito, células que combatem infecções e que ajudam na cicatrização dos tecidos danificados. O eosinófilo são células que combatem infecções parasitárias e o basófilo são células que desenvolvem substâncias químicas, como a histamina, em resposta à infecção ou alergia. E as plaquetas são pequenos fragmentos de células importantes para a coagulação sanguínea e para a reparação de lesões, enquanto o plasma é uma solução aquosa que contém proteínas, nutrientes e hormônios. O sistema circulatório. O sistema circulatório cardiovascular é formado pelo coração e vasos sanguíneos. As artérias levam o sangue que sai do coração. Os capilares são vasos muito finos que unem as artérias às veias e fazem a troca de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. As veias trazem o sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, de volta ao lado direito do coração, onde é levado aos pulmões pelas artérias pulmonares, recebe oxigenação e chega ao lado esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Do coração, ele é bombeado pela artéria aorta para as diversas partes do corpo. Leva oxigênio às células, retira delas o gás carbônico e retorna ao coração, completando o ciclo que se repete continuamente. A movimentação do sangue é sempre regular e segue a mesma direção devido às contrações rítmicas do coração.
Os vasos sanguíneos funcionam como uma autoestrada, interligando todo o corpo. O plasma é a parte líquida do sangue, composto por proteínas, sais minerais e outras substâncias dissolvidas em água. Ele permite a circulação das células sanguíneas. Veja, aquela célula é uma hemácia. Ela é responsável pela distribuição de oxigênio pelo corpo e pela retirada de gás carbônico das células. Uma curiosidade: o sangue é vermelho porque a hemácia possui uma proteína chamada hemoglobina, que contém moléculas de ferro em sua estrutura e, quando oxidadas pelo oxigênio, tem cor avermelhada. Agora nós vamos falar sobre as válvulas e as bolhas cardíacas. Primeiramente, as válvulas tricúspide e bicúspide. E as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica. São as 4 válvulas que existem no nosso coração. A tricúspide, que eu acabei de apontar na imagem, ela tem 3 folhetos, por isso que ela se chama tricúspide. Agora, qual a importância dessa válvula tricúspide? É ela quem faz a passagem do átrio direito, do sangue do átrio direito, para o ventrículo direito. Posteriormente, eu vou mostrar uma imagem do fluxo sanguíneo, de como ele ocorre, para vocês entenderem. Acho que todo mundo que está vendo o vídeo da turma já sabe como é que ocorre a passagem. Acabou que a gente já estudou em outros momentos, porém eu vou mostrar ainda assim. Como eu disse, ela possui 3 folhetos. Quais são eles? Um anterior, um septal e um posterior. Por que septal? Porque ele está mais próximo ao septo do coração, ao septo interventricular. A próxima válvula é a válvula mitral ou bicúspide. Por que bicúspide? Porque ela tem 2 folhetos. Um folheto anterior e um folheto posterior. Essa válvula é responsável pela passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. As próximas 2 válvulas são as semilunares. Existe a pulmonar e a aórtica. As duas têm 3 folhetos. A semilunar aórtica é essa apontada no vídeo. Nesse vídeo não mostra a pulmonar, mas eu vou mostrar ela em outro vídeo. Os 3 folhetos da semilunar aórtica são o esquerdo, o direito e o posterior. Diferentemente dessa semilunar, a outra semilunar, a semilunar pulmonar, ela tem um folheto anterior, um direito e um esquerdo, conforme essa figura que eu mostro. Agora, a importância dessas semilunares é que elas são as responsáveis pela passagem do sangue dos ventrículos para as artérias. A válvula aórtica, ela é responsável pela passagem do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E a semilunar pulmonar, ela é responsável pela passagem do ventrículo direito, do sangue do ventrículo direito, para o tronco pulmonar, que tem as artérias pulmonares. Esse vídeo demonstra melhor o que eu estava tentando explicar. O sangue vem pela veia cava, enche o átrio direito. O átrio direito, o sangue dele desce para o ventrículo direito, e aí no meio deles dois tem a válvula tricúspide, que com a pressão, com o enchimento do átrio, o sangue vaza, entre aspas, pela válvula tricúspide. Depois, esse sangue sobe pelo tronco pulmonar e tem uma válvula ali, a semilunar pulmonar, que ela se abre e ela tem esse formato, né? Esse formato meio que de conchinha, para que o sangue não retorne para o ventrículo. Vem do pulmão o sangue para o átrio esquerdo, ele enche o átrio esquerdo, o sangue, novamente, esse sangue, entre aspas, vaza para o ventrículo, agora esquerdo, pela válvula bicúspide. Esse sangue sobe para a artéria aorta e também tem essa válvula semilunar aórtica,
que ela também tem esse formato, as semilunares têm esse formato, né, de semilua, para que o sangue não retorne para o ventrículo. Muito importante, a importância crucial dessas válvulas no coração. Agora sobre as bulhas cardíacas, elas são os sons feitos pelo coração. Existem as bulhas normais e as bulhas anormais. O Carlos vai falar sobre as bulhas anormais e eu vou aqui falar primeiro sobre as primeiras bulhas cardíacas, a B1 e a B2. A B1 é a bulha que acontece na sístole, com o fechamento das válvulas atrioventriculares. Já a B2 ocorre na diástole, com o fechamento das válvulas semilunares. Como a gente vê nessa imagem, a B1, então, seria a válvula mitral e a válvula tricúspide, ou seja, as atrioventriculares, e a B2 seria a válvula semilunar aórtica e a válvula semilunar pulmonar. O som da bulha 1 é representado pelo som onomatopeico tum, e o som da bulha 2 é representado pelo som onomatopeico tá. No vídeo a seguir tem o som dessas bulhas e eu queria que vocês observassem esse tum e esse tá. Existe ainda uma variação da normalidade, porque essas bulhas, a B1 e a B2, são as bulhas normais, mas existe um desdobramento fisiológico na B2, que ele ocorre durante a inspiração, porque quando a gente pensa assim, quando a gente inspira, aumenta o retorno venoso do nosso sangue. Então, a válvula pulmonar, ela atrasa na hora de fechar. Aí, nesse momento, a B2 acaba que fica com um som diferente. O som dessa B2 fica com um som onomatopeico, né? A gente fala que é o tlá ou trá. O vídeo a seguir demonstra a ausculta normal, sem variação, e demonstra também essa ausculta com esse desdobramento da B2. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos, porque ele vai explicar sobre as outras duas bulhas, que são as anormais, e sobre algumas outras patologias que ocorrem nessas válvulas do coração. Eu vou falar um pouco sobre algumas patologias relacionadas a bulhas e ao sopro do coração. As bulhas são sons que acontecem quando há reverberação do sangue. Elas são dois tipos, a B3 e a B4. A B3 é a do enchimento rápido, que é quando há uma descarga muito grande no ventrículo, e a 4 é da contração atrial, quando contrai. Elas podem estar associadas à anatomia, algumas diferenças anatômicas, mas algumas crianças e atletas podem apresentar esse som. O sopro, diferente das bulhas, ele é um fluxo turbulento no coração ou nos grandes vasos. Eu vou botar um pouquinho o som para vocês ouvirem das bulhas, B3 e B4, e o sopro, para vocês diferenciarem um pouco dos dois. Bom, para saber melhor sobre a patologia, é preciso identificar o foco do som, sendo elas a área aórtica, que é essa que eu circulei, a área pulmonar, onde fica o tronco pulmonar, a área tricúspide, a área do ventrículo direito, e a área mitral, que é a válvula bicúspide. Eu vou estar falando um pouco sobre a área aórtica e a área mitral. Pois bem, na área aórtica, a gente tem estenose aórtica, que é a redução do espaço de abertura da válvula aórtica. Isso é, que é a válvula semilunar da aorta.
há uma fechadura nessa válvula aqui. Ela fica mais estreita. Isso faz com que a saída de sangue seja dificultada. Então, o sangue ele vai estar saindo bastante, só que aqui não vai estar saindo tanto, vai estar saindo muito menos. Isso pode ser por processo de malformação ou por doenças. E quando desenvolvido de forma crônica, a gente vai ter mecanismos que vão fazer isso para a gente. Alguns dos sintomas da estenose aórtica é a dor torácica, a síncope e a insuficiência cardíaca. Vou falar também da insuficiência aórtica, que vão ser casos que vão ter prejuízos no fechamento da válvula aórtica. Diferente dessa, que parece um pouco igual, não é uma redução de espaço, mas quando o sangue vai, aqui a gente tem a válvula semilunar da aorta. Quando o sangue vai, ele vai e vai tranquilo. Só que na hora, essa válvula aqui, que é para fechar, normalmente ela se fecha para o sangue não voltar, ela acaba tendo problemas em se fechar. E esse sangue acaba voltando. Isso causa anormalidades. E ela pode ser causada por doenças que afetam a raiz da aorta ou por diferenças anatômicas. E esse sangue que está ali, voltando, ele vai acabar ficando acumulado no ventrículo esquerdo. E isso causa alguns sintomas. E que se diferenciam de duas maneiras, sendo ela aguda ou crônica. Na aguda, a gente pode ter dispneia, colapso cardíaco e hipotensão. Na crônica, há um aumento da pré-carga gradual, hipertrofia do ventrículo esquerdo e pode ocorrer latência. Eu vou falar um pouco também da estenose mitral, que é na válvula bicúspide. A estenose mitral é o prejuízo na abertura dessa válvula, causada por reumática, lesões congênitas, depósito de cálcio ou tumores atriais. Ele vai reduzir a passagem, parecido com a estenose aórtica. Ele vai reduzir a passagem, então o sangue vai chegar aqui e vai ser pouco. Isso vai aumentar o volume. Esse volume vai acabar não passando, o volume que está aqui no átrio vai acabar não passando e ele vai aumentar o volume no átrio, enquanto no ventrículo vai ter muito menos volume. Alguns dos sintomas que estão relacionados à estenose mitral é dispneia, ortopneia, hemoptise, fadiga, sintomas neurológicos e palpitações, com batimentos rápidos. Há também a insuficiência mitral, que é uma condição de prejuízo no fechamento da válvula. Ou seja, essa válvula que está aqui, ela vai abrir normal, o sangue vai entrar. O sangue entrando. Só que na hora, essa válvula, não vai fechar direito. Ela vai ficar abertinha. Vai ficar aberta. Isso causa que durante a contração, ao sair pela aorta, esse sangue pode voltar para o átrio. E isso pode ocorrer de maneira aguda ou crônica. Os sintomas relacionados a ambos são dispneia, ortopneia, fadiga fácil, palpitações e choque. Lembrando que de maneira crônica, esse ventrículo esquerdo, ele vai acabar sofrendo alterações. Vai vir compensadores para ajudar com essa diferença anatômica. Esses são alguns dos exames realizados para identificar essas bolhas e sopros.